Olá, olá, olá! Muito boa noite! Começando hoje a nossa live Você com Inês e Sandra. Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade, psicóloga, e junto com a Inês nós estamos aqui para te ajudar na nossa missão de você vencer a ansiedade e poder aproveitar mais a sua vida. Todas as terças-feiras nós estamos aqui pelo Instagram, no nosso canal Chega de Medo e Ansiedade, para promover essa live, conversar com você, discutir com você, te orientar, prestar uma consultoria e uma ajuda verdadeira para você que sofre de ansiedade. Boa noite, Valéria, boa noite, Inês. Vocês duas que já estão comigo ao vivo, por favor, me digam se está chegando legal a imagem e o som. Boa noite, Fátima. Boa noite, Laiana. Vocês todos já estão sendo notificados com relação à live chegando aí para vocês. Vou aproveitar enquanto nós estamos no início. Obrigada, Valéria. E já colocando o tema da live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro. O poder. A gente está na série dos poderes. A gente vai falar sobre uma coisa muito interessante hoje. Que, como eu disse, eu adoro. E cuidado, né? Quando eu falo que eu gosto do tema que eu tô falando, eu exagero às vezes. Ai. Vamos lá. Sabe qual que é o tema, gente? Ó, tô publicando aí. O poder da água na ansiedade. Pois é. A gente vai falar disso, mas o nosso tema sempre prioritário é ansiedade. Então eu te convido a entrar ao vivo comigo. Tá aqui participando ao vivo, né? A Valéria que tá já com a gente aqui na live participou na semana passada, porque essa live ela tem exatamente esse objetivo, da gente poder trocar. Boa noite, Cleiciana. Então, a gente vai falar sobre o poder da água. E você que está querendo falar mais do que a água, a gente também está aqui para isso. Boa noite, Janaína. Então, falando em água, por favor, abasteçam hoje mais do que nunca, por favor, de água aí para a gente tomar durante essa live. Então já vai pegando seu copo, se você tá aí me assistindo no celular, vai com seu celular lá, não precisa sair da live não. Boa noite, Amanda. E vamos falar sobre o que eu tô chamando do poder da água. É uma pegadinha? Não, não é uma pegadinha. É essa água mesmo, essa água que a gente acabou de tomar aqui. Eu quero falar os aspectos favoráveis da água na ansiedade e os aspectos desfavoráveis da água na ansiedade. Boa noite, Lígia. Boa noite, Edneia. Então, Valéria. A Valéria tá dizendo assim, vai sair água e é complicado para mim. A Valéria, na semana passada que nós conversamos com ela, ela disse que não tomava água, né, Valéria? Então, e agora você vai descobrir que tipo de água você deve tomar, como que você deve fazer para tomar essa água e como ela realmente pode nos ajudar de uma forma profunda e que realmente combate a ansiedade. É um remédio. A gente vai transformar a água num remédio para ansiedade. Então me acompanhe que hoje promete. Boa noite, Fátima, Solange. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Olha só que beleza, Fátima. Toma em média 2,5 litros de água. Parabéns, corações para Fátima. Você sabe que é muito difícil, né? As pessoas, elas acabam bloqueando o centro da sede que está no nosso cérebro e acabam bebendo pouquíssima quantidade de água. E a Valéria está dizendo, juro que eu não consigo tomar água. Bom, depois do que a gente vai falar hoje, quem sabe você pelo menos se anima a começar a se motivar e fazer um esforço. Minha imagem está saindo embaçada para vocês? Eu estou achando que isso daqui está meio embaçado. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Bom, qual que é o aspecto desfavorável da água? Vocês imaginam? Né? A água pode ser que não nos ajude.
sabia? Eu não sou nutróloga, sou psicóloga, então os aspectos que a gente vai falar para vocês são aspectos, claro, de cunho de cientificidade, mas não é uma especialista, né, na questão das moléculas da água, de como funciona tudo isso. Eu não sou química para poder estar narrando aqui como uma doutora. Eu sou especialista em ansiedade. Então a gente vai falar sobre a água, sobre o ponto de vista da ansiedade. Boa noite, Alcida. Boa noite, obrigada, Valéria. Ela tá dizendo que tá tudo ok, né? E a Fátima tá dizendo mais, quase natural, não gosto gelada. A temperatura da água, quanto mais parecida tiver nosso corpo, mais fácil ela é de ser assimilada. Qual que é o aspecto negativo da água? É a falta dela. Especialmente, por quê? Porque pode ser um dos gatilhos da ansiedade. Se você participou da segunda semana chega de ansiedade, que rolou a semana passada inteirinha, foram 5 aulas, a gente fala dos gatilhos da ansiedade. Hoje também, se você nos acompanha nos canais, saiu um vídeo falando sobre a questão da crise de ansiedade, como você identifica o início de uma crise de ansiedade. Se você não assistiu esse vídeo que saiu hoje, depois você vai lá, tá no nosso Face, no nosso Instagram, tá no nosso site, tá em todas as nossas redes, tá? E no YouTube também. Então, o que a gente diz, inclusive dentro do início, para você identificar o início de uma crise? Você prestar atenção nos gatilhos. Um dos gatilhos que a gente tem, que é aquilo que dispara a ansiedade, são os motivadores para a ansiedade vir, é a questão dos gatilhos que a gente chama fisiológico, ou seja, ligado à nossa fisiologia. Hormônios como, por exemplo, TPM, está relacionado à fisiologia, água, sede, fome, tudo isso está ligado aos gatilhos da ansiedade. Então, a gente passar de estar desidratado, isso é uma ameaça. Isso dispara na gente uma reação de perigo. Só que o perigo é interno, causado por você mesma, porque você não está tomando água, ou uma questão de fome, ou a questão hormonal, ou a questão de não ter dormido. Tudo isso dispara na gente o que a gente chama de mecanismo de luta e fuga, porque você se vê em perigo. Nós somos biologicamente montados, vamos chamar assim, estruturados para sobreviver. Então a gente tem no nosso cérebro primitivo, que é considerado cérebro reptiliano, um sistema de alarme, que ele vai disparar quando ele sentir qualquer tipo de perigo. E você se coloca em risco, olha isso, quando você não come e quando você não se hidrata. E você aciona mecanismos de ansiedade, de necessidade de fazer alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, através do seu centro aí fisiológico de sede e de fome. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente pode falar que é o negativo. Você pode sim piorar o seu quadro de ansiedade quando você não tem uma hidratação adequada, que você tenha realmente condições de estar saudável. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Alaine. Ok. Tá? Então, a gente se hidratar é importantíssimo, né? Então, Valéria, a gente já conversou sobre isso, mas vale a pena a gente repensar sobre a questão da hidratação, né? Se a gente tivesse se acostumado ao longo da vida a uma boa ingestão de água, hoje nosso centro de sede, que está aqui no nosso cérebro, teria um desenvolvimento normal e a gente seria como a Fátima, que toma 2,5 litros de mais ou menos de água por dia, que é uma quantidade muito boa. É claro que a quantidade de água, né, quando a gente diz, tem que tomar 1 litro, tem que tomar o quanto? 2 litros, 2,5 litros, 3 litros, depende da sua massa corpórea, né? A gente precisa entender que nós somos eletricidade e química. Então, todos os processos, pensamentos, cognição, tudo acontece na base aquosa, na água, né?
todos os processos são na água. Então, a gente realmente tem um consumo muito grande de água no nosso organismo, especialmente no nosso cérebro. Olha que incrível. É ele que ocupa a maior porção de água aí necessária para nós. Então, diante disso, nada mais natural do que a gente cuidar com a quantidade de ingestão de água. Então, a proposta sempre é assim, ó, se você de fato não ingere uma quantidade boa de água, é você aumentar essa quantidade boa de água. Mas é como numa crise de ansiedade. Quando você começa a usar a respiração abdominal com a exalação prolongada, você não vai fazer uma exalação super longa, porque você está super acelerada. Então, você faz exalações mais curtas. Se você toma pouca água, você não vai querer tomar 10 copos de água do nada, porque você não vai dar conta. Ao contrário, você vai ficar nauseada, porque o seu organismo também não está acostumado. Mas, se você toma medicação para ansiedade, se você toma antidepressivo, se você toma ansiolítico, a ingestão de água é obrigatória. Por quê? Porque nessa questão química, você precisa de água para o seu medicamento fazer o efeito que ele deve fazer dentro de você. Fora tudo isso que eu já disse antes com relação aos gatilhos para ansiedade, que pode ser a sede, tá? Boa noite, Carlos, ou Cacá, né? Eu não sei quem é, depois me diz aqui. A Aline tá dizendo assim, estou com muita dor no estômago, estou sem tomar remédio, foi depois que parei e dói, né? Boa noite, Gesilene. Aline, você quer entrar ao vivo comigo para a gente conversar um pouquinho? Essa live se presta a isso, a gente pode estar conversando, inclusive, sobre essas questões, né? Eu não sei se você parou essa medicação, né? Eu não sei que remédio que você estava tomando, se você estava tomando um antidepressivo, mas o que pode ter acontecido é que você estava com dor de estômago, inclusive em função do antidepressivo. O que acontece? O antidepressivo, ele é como os anti-inflamatórios. Eles têm uma ação de agredir a parede do estômago. Então, não são nem uma, nem duas, nem três pessoas que eu e a Inês atendemos que tomam antidepressivos e que precisam tomar junto com os antidepressivos, por exemplo, um protetor do estômago, para evitar isso, né? Evitar que doa, evitar que provoque a questão da gastrite, evitar que você tenha náuseas, né? Refluxo, tudo isso vai fazendo um bolo aí no seu estômago. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dani. Boa noite, uma charaminha. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Vinícius. Então, me diz se esse remédio que você parou, Aline, era um antidepressivo, tá? Porque aí entra dentro disso que eu te falei, né? Muitas pessoas não têm nada no estômago quando elas tomam antidepressivo, mas muitas pessoas têm, né? Então, às vezes, você só tá notando depois que você parou, tá? Aí você pode me perguntar, tá, Sandra, eu faço o que então? Bom, antidepressivo, remédio é assunto médico, né? Você vai ter que conversar com o seu médico e definir qual que é o melhor caminho para você. Se realmente é continuar com antidepressivo e um protetor de estômago, se você tem alguma questão aí que você acabou desenvolvendo até por conta da ansiedade, uma úlcera gástrica, uma gastrite, um refluxo, então a gente às vezes precisa examinar, né? Porque a gente sabe que quem tem ansiedade, quem sofre de crises de ansiedade, às vezes tem dor de estômago, às vezes tem dor de barriga, às vezes tem realmente gases, tem todo esse processo digestivo que fica bem complicado. Nós, inclusive, temos um vídeo no nosso canal que se chama assim, por que a ansiedade dá dor de barriga? Então, a gente sabe que esse comprometimento do intestino e do estômago acontece nos quadros de ansiedade. E isso tem a ver com todo o processo da ansiedade, que também é um processo que é modulado por dois hormônios, adrenalina e cortisol, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais gente aqui falando. O Carlos está dizendo assim, teria como você fazer uma live e falar sobre o toque um dia? E se puder, como consigo falar com você sobre o que está acontecendo comigo? A live que a gente conversa, Carlos,
é essa mesmo, né? Nós temos 2 lives por semana, uma que acontece às terças-feiras, às 9h09 da noite, aqui pelo nosso Instagram, e outra que acontece às sextas-feiras, às 17h04, às 5h04 da tarde, que é uma live de chega de dúvidas. Então, a gente pode sim incluir essa pergunta, como é a questão do toque na ansiedade. Já vou te adiantando que tem também outros vídeos dentro do nosso canal que você vai buscar. Mas é legal sim a gente poder falar com você, né? De uma próxima vez sobre essa questão do toque, do que está acontecendo com você. Porque tem a ver com o transtorno ansioso, né? A compulsão, a obsessão tem a ver com a ansiedade, tá? A Aline tá dizendo, eu parei por conta própria, quando eu tomo não dá nada. Então, Aline, na verdade, a questão do estômago é um sintoma da sua ansiedade. Não foi o antidepressivo que causou a dor no estômago, mas sim, quando você para a medicação, algo acontece que você deixa de controlar a duração, a intensidade ou a frequência dos sintomas ansiosos, então você tem uma piora do quadro da ansiedade. Me diz aí nos comentários, se você não quiser entrar ao vivo, se além dessa dor no estômago, o que mais você sente quando você não está tomando o antidepressivo, tá? Ela tá falando assim, também muitos gases, fui parar no hospital. Rani, boa noite. A Fátima tá dizendo, tem dor na perna. Acho que eu pulei o teu comentário, se você disse uma outra coisa antes, né? A Aline tava tomando clonazepam. Bom, Aline, é o seguinte, clonazepam é um ansiolítico, ele não ataca o estômago, o antidepressivo ataca. Então, ou seja, quando você não está com o seu ansiolítico, que é o clonazepam, que é o famoso Rivotril, você tem um aumento nos sintomas ansiosos. Por isso que você tem gases, por isso que você tem dor no estômago, você pode ter tontura, pode ter sudorese, pode disparar seu coração de vez em quando. Isso tudo são sintomas da ansiedade que, quando não é tratada da forma certa, no tempo certo, com a questão certa, você tem esse aumento. Eu vou fazer um parênteses aqui, o seguinte, Aline, ó. Há 2 semanas atrás, não na terça passada, na outra, a gente falou sobre o poder dos remédios na questão da ansiedade. Eu recomendo fortemente que você assista essa live que nós fizemos, está no nosso canal do YouTube, está no nosso IGTV. Por quê? Porque nessa live a gente deixa muito, muito claro o seguinte: não se trata ansiedade, veja o que eu vou falar, tá? Não se trata ansiedade só com ansiolítico, isso é um risco que você coloca. Benzodiazepínico, que é o clonazepam, é um medicamento que deve ser utilizado por um tempo muito curto e ele não trata a ansiedade. Quem realmente trata melhor a ansiedade são os antidepressivos. Agora, quem trata a base da ansiedade é terapia, tá? Então, assim, os antidepressivos, eles controlam os sintomas. Os ansiolíticos também. Mas quem realmente modula a química de serotonina, dopamina, todas as endorfinas, não é o ansiolítico, é o antidepressivo. Por isso que a gente recomenda sempre o uso do antidepressivo associado por um tempo mais curto dos ansiolíticos, tá bom? Mas aí assiste a live e fica mais tranquilo para você. E se você tiver dúvida, também coloca pra gente, a gente monta um outro chega de dúvidas ou mesmo te responde nos comentários, tá? Opa, peraí que eu fui rodar os comentários e quase escrevi alguma coisa aqui. A Inês tá dizendo, né, o pedido de live e dizendo que você também pode entrar ao vivo. Boa noite, Lana, boa noite, Branca. A Geisilene tá dizendo assim, boa noite, às vezes sinto tipo uma palpitação na garganta e daí passa, é normal isso? Bom, além dessa palpitação na garganta, tem algum outro sintoma que você associa, né? Porque essa palpitação na garganta, eu não sei se é tipo um tremor, eu não sei o que é.
Por que eu tô te perguntando isso, tá? Pelo seguinte, eu atendi uma pessoa há um tempo atrás que eu precisei, inclusive, encaminhá-la por uma questão de um fisioterapeuta. Porque o problema não era na garganta, era no pescoço, era a musculatura do pescoço. O que acontece quando a gente sofre de ansiedade é que a gente respira muito, muito erradamente, né? A gente respira curto e respira rápido. A gente não enche de ar todo o pulmão e a gente vai tensionando a musculatura das costas, especialmente aqui, ó, dos ombros. E também a gente trava aqui a área do maxilar, né? Esse conjunto muscular que vai funcionando de forma errada, por respirações erradas que a gente tem, vai causando uma série de impacto desde a nossa coluna, como em todas as vísceras e órgãos que estão presentes nesse corpo, né? E nessa área do seu corpo. Então, às vezes, o que você está tendo é uma contratura muscular que está fazendo essa vibração que você está chamando de palpitação na garganta, tá? Agora, o que a gente sabe de sintomas, né? O aperto no peito também, que a gente sente quando sofre de ansiedade, muitas vezes vem como um nó na garganta, alguma coisa que trava aqui, né? Que a gente está segurando. E a gente diz assim, o que será que precisa ser dito? Que não que você precisa dizer, ou que sim que você precisa receber. A gente diz que quando a gente não faz as coisas, o corpo faz pela gente. É como se ele estivesse mostrando para nós, apontando a direção daquilo que precisa ser resolvido, tá? Bom, o que o Carlos está dizendo aqui? Conforme eu vou puxando os comentários, eu vou lendo os comentários, porque depois eles não ficam registrados nessa live, tá? Então, conforme eu vou seguindo aqui os comentários de vocês, eu vou tentando responder, tá? Por isso que fica assim, às vezes, cortadinho. O Carlos está dizendo assim, estou sofrendo muito, que segundo o médico que eu tenho, não é um transtorno de ansiedade e pânico, e sim transtorno compulsivo obsessivo, né? Tô bem preocupado com isso, porque tá mexendo muito com a minha pressão arterial. Tá, eu vou te falar o seguinte, Carlos, você tem que idade? Né? Pela sua fotinha aqui eu não consigo saber qual a sua idade. Pressão arterial, tá? Alteração na pressão arterial. Sempre você vai ter quando você tá com um quadro que é um quadro ansioso. O transtorno obsessivo compulsivo, ele era classificado dentro dos transtornos ansiosos lá por vamos chamar, por uma bíblia da psiquiatria. Essa Bíblia da Psiquiatria foi atualizada em 2014, se não me engano, e o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele saiu da classificação dos transtornos ansiosos e foi para outra classificação, tá? Agora, o que acontece? Dentro da obsessão e da compulsão existe muita ansiedade, porque a pessoa está no ritual dela, e ela está no ritual para quê? Para ela se sentir protegida, para ela se sentir segura. E muitas vezes fica muito complicado, porque eu já lavei a mão, mas eu tenho que lavar de novo. Eu já tampei esse negócio, mas eu tenho que tampar de novo. Eu já chequei tal coisa, mas eu tenho que checar de novo. Eu não posso passar por isso, eu não posso passar por aquilo. Então, assim, vai limitando, vai limitando, vai limitando. E se a pessoa não faz aquele ritual, que é um ritual que garante um tipo de proteção, que aí tem a ver com uma programação mental, ela realmente entra num quadro de ansiedade. Quadro de ansiedade é estresse, adrenalina na sua corrente sanguínea. A adrenalina faz com que eleve seus batimentos cardíacos e acelere seu ritmo respiratório. Naturalmente, por isso acontecer, você vai ter um aumento na sua pressão arterial. Por isso que muitas pessoas com quadro de ansiedade que não é tratado acabam evoluindo para uma hipertensão. Tá? Então, assim, não é que a ansiedade dá hipertensão. É natural toda vez que você tá com adrenalina, quando você tá com dor, por exemplo, você tá com dor de cabeça, sua pressão arterial possivelmente vai estar um pouco aumentada. Você vai estar correndo, exercício físico, sua pressão arterial vai estar um pouco aumentada. Você vai estar numa crise de ansiedade, você vai estar com a sua pressão arterial aumentada.
Por quê? Porque tudo que eleva os batimentos cardíacos, que acelera seu ritmo cardíaco e respiratório, vai naturalmente ter uma pressão arterial aumentada para dar conta desse bombeamento sanguíneo, tá? Então, é natural que a pressão aumente. Agora, que cuidados a gente tem que tomar? Porque a gente pensa assim, meu Deus, minha pressão arterial aumentou, tem que tomar cuidados. Como é que tá seu colesterol? Como é que tá as suas veias? Elas estão entupidas? Né? Você tá com triglicéridos altos? Você tá com colesterol alto? Como é que tá esses índices de gorduras aí nos seus aparelhos aqui, nos seus vasos, né? Precisa saber. Outra coisa que a gente precisa saber é, bom, você faz parte de uma família cardíaca, ou seja, pessoas com problemas no coração? Você tem algum problema no coração específico? Porque se você tem colesterol, triglicéridos e tem problemas cardíacos, você precisa realmente ir para um cardiologista. Por quê? Porque além de tratar a ansiedade, é preciso também que você olhe para o seu coração e tenha toda a prevenção aí necessária para você ficar bem. E quem sabe ter que fazer sim algum uso de um hipertensivo, tá bom? Mas, né, independente se o que você tem é um toque, independente se é um transtorno ansioso, o que você precisa é tratar. Se você tá com médico, ótimo. O tratamento medicamentoso do toque é exatamente o mesmo tratamento da ansiedade. Você vai tratar com antidepressivos, tá? E eles resolvem? Não, eles não resolvem, tá? Se você assiste lives de médicos, se você tá com um bom médico com você, você vai saber que as questões mentais, elas não são resolvidas com o remédio. O remédio controla o centro que faz com que dispare para você aquela sensação de que você está em perigo. Mas quem realmente vai trabalhar a base disso, vai entender isso, o que está por trás dos sintomas, é um psicólogo, é um terapeuta, tá? Não sei se te ajudei, vai dando um ok para mim, né? A Geisilene está dizendo assim, eu tomo sertralina, é bom esse medicamento? Sim, esse sertralina é um antidepressivo mais moderno que outros, né? Ó, gente, água, tá? Poder da água na ansiedade. E não existe um remédio que seja bom. Existe o remédio que é bom para você. Pode ser que uma pessoa tome sertralina e não seja tão bom. Tome outro remédio que seja melhor do que a sertralina. Então, assim, é considerado um medicamento bom? Sim, é um medicamento que trata a ansiedade, trata a depressão. Tá sendo bom para você? Ótimo, fique com ele da forma como o médico te prescreveu. Quantos miligramas de manhã, quantos miligramas depois, como que você vai fazer? Faça exatamente o que ele pediu para você fazer. Quando você começa a perceber que você já está nos controles, você está respirando, você tem uma atividade física, você já está melhor, é hora de você sentar com o seu médico e dizer, olha, eu já estou me sentindo melhor, a gente pode começar a retirar o medicamento, por quê? Porque todo medicamento psicotrópico, ele necessita de desmame, tá bom? Boa noite, José Cardoso. Olá, Fátima. Eu sou Fátima Almeida, muito bem. O Carlos está dizendo assim, ok, já agradeço, mas continuando, meu toque é todo relacionado à pressão alta, derrame, AVC, são 24 horas pensando nisso sem parar, horrível, começa a vir muitas crises. Possivelmente, né, como o seu toque tem a ver com essa questão que você me perguntou, deve ter na sua história algum trauma relacionado a isso, tá? Então, assim, a gente sabe que, né, eu não sei o quanto você já conhece o nosso canal, Carlos, mas o que a gente diz é assim, a base da ansiedade são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita tem o poder de realmente gerar um pensamento, gerar uma imagem, gerar uma emoção, gerar uma descarga hormonal e aí você entra nesse círculo. Essas crenças são programações mentais que vêm de traumas.
As coisas muito específicas, como essa que você está me falando, que seu toque, né? Você tem essa obsessão para ver se está tudo bem, se eu tô. Pode ser que tenha algum trauma. Um trauma que você viveu ou que você experienciou como sendo o que você viu, que você assistiu, né? É um trauma indireto, tá? Então, para resolver de verdade, de uma vez por todas, você precisa trabalhar esse núcleo. Senão, né, você só vai controlar, mas é essa coisa, a mente continua processando, né? Você não tem mais a intensidade dos sintomas, mas a mente continua lá, né? Marcando presença. A Aline está dizendo que tudo isso acontece com ela. Boa noite, Adeilson. A Fátima toma frontal. O que você acha, né? Essa é a Fátima Jacinta. Fátima, o frontal é um medicamento que é bem para pânico, tá? É um ansiolítico, né? Assim como o clonazepam. O frontal é o alprazolam, né? São os nomes aí. Ele é interessante? Sim, ele é interessante. Agora, o uso de prolongado por mais de 6 semanas dos benzodiazepínicos, que o frontal é dessa classe, a gente já entende como uma questão de risco de dependência medicamentosa, tá? Então, a gente tem que tomar só realmente quando é necessário. Não se deve fazer um uso de um ansiolítico por muito tempo, a não ser que você realmente não faça terapia, não faça exercício físico, não tenha uma conduta de buscar informações para você se livrar da ansiedade sem medicamentos, aí você acaba tendo só a medicação como a sua ajuda. E só a medicação como sua ajuda vai fazer com que você sempre tenha que ser ajudado pela medicação, tá? Então, que bom que vocês estão aqui, porque vocês sabem que existe 50% aí da história que o medicamento não faz e que a gente precisa fazer. Modificar padrões mentais, entender o que está acontecendo com a gente e realmente modificar a base disso, tá? Não só trabalhar na superfície, mas um pouquinho mais embaixo. Então, o Carlos está dizendo que ele toma o Rivotril, que é o clonazepam, né? Também é um ansiolítico, e a mitriptilina, que também é um antidepressivo, né? Um antidepressivo que ele é muito bom nos casos de toque, tá? E tá tendo que aumentar por conta das crises. Pois é, o que acontece? Quanto mais crises você tem, mais você tá com taquicardia, mais você tá com a respiração alterada, maior a pressão arterial. Quanto mais eu observo isso, mais crise eu tenho. Enfim, Carlos, por favor, terminando a live, você vai lá no nosso canal, se você preferir aqui no Instagram, beleza, ou você vai lá para o nosso YouTube, que também é canal Chega de Medo e Ansiedade, busca uma série chamada Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais, e você vai lá na primeira técnica, que é a respiração. Comece a fazer essa respiração. Ela é muito poderosa. Que pena que talvez você não participou da segunda semana Chega de Ansiedade. Nós fizemos a última aula na sexta-feira, e na sexta-feira a gente teve a oportunidade de fazer essa aula ao vivo, foi uma live também, uma live para as pessoas que estavam inscritas, então não ficou aparecendo aí, né, no Instagram, nem no Face, foi uma live dentro do YouTube. E aí nós tivemos vários relatos de pessoas que começaram a fazer a respiração, é uma das técnicas que nós ensinamos também nessa semana, e elas faziam a respiração, por exemplo, há 2 dias, e já tinha sentido diferença das arritmias cardíacas que estavam sentindo. Então, assim, por isso que a gente fala tanto dessa respiração. Chama-se respiração dos 5 passos, foi o nome que eu e a Inês demos, mas basicamente é uma respiração abdominal com exalação prolongada. Por favor, vocês que têm dificuldades de controle dos sintomas, quem não dorme, quem tem picos de ansiedade, vira e mexe e acha que vem do nada, não importa. Por favor, façam respiração dos 5 passos, se permitam treiná-la, fazer,
2 vezes por dia, pelo menos, para você ficar craque. De vez em quando faz isso durante o dia, quando você não estiver se sentindo bem, e depois conta pra gente o efeito que ela teve. É algo simples, que as pessoas, por serem simples, acabam, né, desprezando. Ah, isso não deve funcionar. E é muitíssimo poderoso. Não é remédio, né? Você não toma fora, mas é o melhor medicamento gerado por você mesmo que tem para o controle da ansiedade, tá? O José Cardoso tá dizendo que teve uma crise de ansiedade e pânico muito forte hoje, né? Aline, pode entrar ao vivo, sim. Carlos, não precisa pedir perdão pelos erros de digitação, não. É complicado mesmo. Vamos então chamar a Aline, né? Eu não sei, deixa eu rodar aqui. O Carlos tem 44, você é jovem, Carlos. Se você fosse mais idoso, a questão da pressão arterial, ela precisa ficar mais atenta, né? Bom, vocês estão falando comigo aqui nos comentários, né? Peço desculpas porque eu não consegui rodar todo. Eu já vou estar chamando a Aline aqui. Vamos lá. Aline, então, vou estar te chamando. Cadê tu? Cadê tu? Cadê? Aline, Aline, Aline. Ué, não está aqui. Aline desistiu, será? Inês, se você puder me dar uma ajuda, eu não tô achando aqui para eu chamar ao vivo a Aline. Ela não tá dentro da lista das pessoas que estão aqui comigo na live para eu poder conversar com ela ao vivo. Vamos ver se a gente faz de outra forma. Olha, lá, 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 lá. Ué. Eu acho que a Aline não está mais presente, né, Inês? Você coloca aqui no WhatsApp para mim, porque... Desculpa, gente, me atrapalhei aqui, tá? Karina. Então, José Cardoso, você não quer entrar ao vivo? Você sempre está participando. O Carlos está dizendo que não tem ninguém com problemas no coração, né? A Eiko está dizendo aqui que a respiração realmente é resolutiva. A Regina está dizendo também, reforçando isso, a respiração é excelente, eu mesmo estou fazendo, já vi melhoras em tudo. José Cardoso, eu te pergunto, você usou a respiração quando você teve essa crise de ansiedade e pânico? Não consigo fazer respiração, fico muito agitado. Ó, vou te pegar na orelha, tá? Dá licença aí, não fica bravo comigo não, tá? Como é que você não consegue fazer a respiração se você precisa respirar o tempo todo? Claro que você consegue fazer a respiração, né? Começa curtinho. Inspire em 1, solta em 2. Inspire 1, solta em 2. Lembra sempre, ó, mão na barriga. Você precisa sentir-se vivo. O toque, a sensação física. Vai contando quanto tempo o ar entra, quanto tempo o ar sai. É óbvio que você consegue, José Cardoso. Se você não fizer nada, criatura, nada. Gente, se vocês não fizerem nada durante uma crise de ansiedade, ela não demora mais do que 20 minutos para passar. O problema é que a gente fica angustiado. Ai, meu Deus, eu tô tendo crise. Ai, porque eu tô tendo crise. E agora, o que eu vou fazer? Você sabe o que você vai fazer? Você tem crise de ansiedade porque você tem um transtorno ansioso. Use a respiração. Tem o frontal, tome um ansiolítico também. E saiba que passa, gente. Não vai te levar para um pronto-socorro porque não vai passar nunca isso. Claro que passa. Não preste atenção naquilo que você já sabe qual é o começo, meio e fim. Preste atenção na solução. A solução é você exalar o ar prolongadamente.
É isso que vai te tirar desse ciclo vicioso que entra quando a adrenalina está na sua corrente sanguínea, quando ela acelera o seu coração, quando você começa a prestar atenção demais nisso e fica mais nervoso ainda porque o seu coração está batendo muito rápido e está tremendo e está com aquela sensação que parece que você está fora do corpo. Enfim, todas essas coisas horríveis de uma crise de ansiedade. Mas a gente tem instrumentos, precisamos aplicar. Eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar com raiva de mim, mas enfim, é o meu papel aqui, né? É que eu falo. Na live da terça-feira passada, a gente falou sobre o poder da ajuda. Muitas vezes o poder da ajuda é a gente dar uma cutucada na pessoa e dizer assim, meu, que isso? A gente não pode ficar com mimimi. A gente não pode ter pena da gente, nem raiva, né? Nós temos que nos tratar com gentileza. Aconteceu? Aconteceu. Ok, é horrível. Mas você hoje já tem mais instrumentos do que você tinha um tempo atrás. Por que não está usando? Você não acredita no instrumento? Você não acredita em você? Que você está fazendo certo? O que é o problema? Qual é a dificuldade? Aonde mora essa dificuldade? Né? A gente precisa entender e precisa tomar uma providência. Porque senão a gente vai ficar sempre reclamando do mesmo ponto. E de verdade, a gente não está se movimentando no sentido contrário para evitar isso, tá? Então, assim, consegue respirar? Consegue respirar. Ah, mas eu preciso de ajuda. Poxa, a gente lançou um vídeo no mês passado, julho agora, que diz exatamente isso. Como ajudar uma pessoa numa crise de ansiedade. Eu gravei esse vídeo ainda. Eu digo, se você tá do lado, coloque a sua mão, pegue a mão da pessoa e coloque ela na sua barriga e você respira junto. Então, assim, vai lá no nosso canal, tem ferramentas. Sandra, não encontrei. Inês, não encontrei. Onde tá esse vídeo? Pergunta pra gente, a gente manda pra você o link. Mas, por favor, se você não dá conta de fazer sozinho, faça com alguém. No seu caso, José Cardoso, você disse na live passada, nessa da ajuda, que a sua esposa te ajudava. Então, por favor, esposa do José Cardoso, eu não sei se você está me ouvindo ou não, aprende a respiração dos 5 passos para ajudar esse homem, pelo amor de Deus, porque essa não foi a última crise, José Cardoso. Enquanto a gente não resolve a base da ansiedade, que é a nossa programação mental, a gente vai continuar repetindo essa história. Às vezes menos, às vezes mais, depende do gatilho, né? Mas vai acontecer. Então a gente precisa de quê? De recursos. Qual é o recurso? Você se hidratou? O que aconteceu? É algo que pegou? Veio como? Por quê? De onde, né? Então investigue. E além de investigar, peça ajuda. Minha esposa, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo dar conta de respirar. Eu fico agitado, fico andando de um lado pro outro. Legal, você vai andando do outro lado pro outro, mas continua respirando. Tem gente que trava, tem gente que fica mais agitado, né? Não consegue parar. Ok, não tem problema. Independente, você vai estar respirando. Só que você vai respirar da forma que vai te ajudar a sair disso mais rapidamente. Promete para mim, José Cardoso, promete para mim que você vai pedir para sua esposa assistir esse vídeo que a gente fala como é que você ajuda uma pessoa, como que você faz a respiração junto com essa pessoa. E faça, por favor, faça, para você não precisar sofrer tanto. Tá na hora de dizer um chega para tudo isso. Quando é que vai ser esse chega? Né? Quando é que vai ser esse chega? Tem muita gente aqui, nossa, a gente não cansa de ver as pessoas dizendo, nossa, essa respiração é fantástica, nossa, essa respiração é fantástica, nossa, eu já melhorei. E é muito rápido. Então, o que a gente está esperando para fazer direito o negócio? Precisa fazer, só que precisa fazer. Não adianta você saber, mas não aplicar. Precisa aplicar e precisa melhorar. Cada vez que a gente aplica, fica melhor ainda. Bom, vamos ver, né? A minha bronca, o que reverteu aqui. José Cardoso disse que tem vergonha de entrar. Ah, que pena! Mas olha, você assistiu a live da terça-feira da semana passada e a Valéria entrou. E aí foi muito bom para ela.
Então, o Carlos está falando uma coisa bem legal aqui. Poxa, a minha crise muitas vezes já durou mais de uma hora. Sabe por quê, meu querido? Porque você não sabia que a crise tem um começo, um meio e um fim. E se você não fizer nada, ela passa em 20 minutos. Mas você vai dizer assim, mas eu não faço nada. Faz sim. Faz sim, faz sim, faz sim, faz sim. Você sabe o que você faz? Você fica com medo que ela não passe. E o medo, o que ele faz? Ele joga mais adrenalina na sua corrente sanguínea. Porque a adrenalina, assim, ela sobe e aí ela desce, tá? Aí ela subiu. Aí quando ela ia começar a descer, você começou a prestar atenção demais que você estava ficando ruim, e aí você ficou com medo de ficar pior, ou você ficou com medo disso não passar, a adrenalina deu outro pico, subiu. Aí aquilo que era para durar 20 minutos já vai durar um pouquinho mais. E assim sucessivamente. Mas se a gente for pensar, poxa, uma crise demorou mais do que uma hora, mas passou? Ela passou por quê? É o que você fez? Foi o medicamento que teve que entrar para você passar? Tem gente que diz assim pra gente, imagina, minha crise de ansiedade dura o dia inteiro. Sim, porque você vai alimentando, é igual fogo. Se você tem uma lenha lá e você deixa o fogo queimar, ela tem um tempo de duração. Agora, se você tem aquela lenha e você vai botando mais lenha, quanto tempo vai durar seu fogo? O quanto você puser lenha. Então, a gente, sem saber, coloca lenha na crise de ansiedade, que faz com que uma crise que era de uma duração curta se estenda, às vezes, por horas, tá? Então, é isso que acontece. Mãos e pés formicando e suando gelado, é normal? É normal num quadro de ansiedade. Não é normal se você estiver fora da ansiedade, tá? O José Cardoso está dizendo, sexta-feira eu entro ao vivo. Então, José Cardoso, infelizmente, sexta-feira não é dia de entrar ao vivo, né? Como sexta-feira a gente transmite pelo Facebook e pelo Instagram simultaneamente, não dá para entrar ao vivo, porque no Facebook a gente não consegue fazer isso, tá? A Inês já explicou isso, beleza. Boa noite, Patrícia. Ah, então, José Cardoso tá falando da esposa dele. Prazer, esposa do José Cardoso. Karina, o que você quer que eu te responda? Boa noite, Rosane. Fazendo a respiração melhorar o coração. Sim, isso mesmo. A Fátima tá dizendo que a crise dela dura o tempo todo, né? Deixa eu perguntar, deixa eu procurar aqui a pergunta da Karine. Vamos lá. Karine, faz tempo que você perguntou. Tá. Eu achei respondi, né? Mãos e pés formigando, suando gelado, é normal? Sim, é normal sim, tá? Na verdade, assim, a gente diz, né, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, que a ansiedade é um combo de sintomas. Não é um sintoma só, são vários. E tem sintomas que são comuns, que muitas pessoas têm. Tem sintomas que são diferentes. Por exemplo, teve uma pessoa hoje aí que disse que tem palpitação na garganta. Esse é um sintoma comum no quadro de ansiedade? Não. Dor no estômago é um sintoma comum de quadro de ansiedade? Sim. Choque na cabeça é um sintoma comum de transtorno ansioso? Não. Mas tem pessoas que têm? Tem. O que é comum? O choque na cabeça? Não, é comum dor de cabeça. É comum tontura? Sim, é comum tontura. É comum tremedeira? Sim, é comum tremedeira. Por quê? Porque é uma descarga de adrenalina. Então, o corpo se prepara e fica realmente nessa tensão. E isso tudo assusta muito a gente. E muitas vezes esse susto do que a gente está sentindo desemboca numa crise de ansiedade, né? Ou seja, o que é uma crise de ansiedade? São todos esses sintomas que você já sente muito piorados e todos juntos ao mesmo tempo. Por isso que a gente acaba parando no pronto-socorro e a gente acaba criando uma crença, uma ideia falsa de que a gente não consegue se controlar. E a partir do momento que você tem essa crença, eu não consigo me controlar, não adianta a gente ficar explicando 1000 coisas para você, porque você vai dar um jeito de provar para você mesmo que você não consegue se controlar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é: maior que a ansiedade é a sua mente. A sua mente que criou a ansiedade. Sabe para quê? Para te proteger.
diante de um fato que ela viveu, que pode ser lá na sua infância, que foi traumático para você, você criou um programa mental para evitar que aquilo acontecesse novamente. Quem tem toque, né, que o Carlos estava dizendo, é a mesma coisa. Aconteceu algo e você cria um programa mental e você começa a agir segundo aquele programa mental. Mas esse programa mental talvez tenha sido útil lá atrás na sua vida. Hoje não é mais. E aí ele se torna uma patologia, algo que você precisa combater. Só que você não vê esse programa mental. É igual o nosso aplicativo aqui no celular. Você tá vendo o programa que tá debaixo dessa tela aqui que você tá me vendo agora? Não. Mas existe alguém que fez um programa no computador para isso acontecer e você tá me vendo. Só que o que você vê é isso. É a minha imagem. É a mesma coisa que na ansiedade. O que a gente vê são os sintomas, né? O que a gente vê no toque é o ritual. Só que embaixo dos sintomas existe uma programação mental. Existe aí o que está realmente fazendo com que aquele sintoma ocorra. Se a gente só mexe no sintoma, não mexe nessa programação mental, não vai ter mudança. Né? Se precisa vir alguém aqui, um programador, e dizer assim, tá, não vai mais aparecer ao vivo aqui no canto da Sandra esquerdo, vai aparecer no canto direito e agora em azul. Se não tem um programador que mexa no programa do Instagram, eu não vou conseguir transformar esse ao vivo aqui do outro lado azul. Eu preciso de alguém que faça o programa. É a mesma coisa no nosso quadro de ansiedade. Se eu não vou lá na mente subconsciente, na mente mais profunda do que essa que é consciente, e altero essa programação mental, eu não tenho resultado de mudança no comportamento. Como é que a gente sabe disso? Eu e a Inês, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e se você ainda não sabe, nós temos um tratamento online que, inclusive, esta semana nós abrimos as inscrições para a nova turma, tá? A gente não abre a nova turma para o nosso tratamento online que trabalha a base da ansiedade e que reduz 90% dos sintomas ansiosos em apenas e tão somente, segure que se você acha que uma crise de ansiedade durar 20 minutos é uma informação que não cabe dentro da sua mente, essa que eu vou dar agora cabe muito menos. A gente consegue fazer essa mudança nessa programação mental, nesse tratamento online que eu e a Inês criamos em apenas 3 semanas. Nós precisamos, para mudar esse programa, 21 dias. E o que você tem no final dos 21 dias? 2 coisas muito importantes. Você vencedor da ansiedade, livre da ansiedade e segunda coisa importantíssima, você sabendo exatamente o que você precisa fazer para continuar se sentindo bem, com a sua vida de volta, livre de crise, livre da ansiedade, com uma nova retomada. E todas as pessoas, as dezenas de pessoas que passaram pelo nosso tratamento online e fecharam os 21 dias, dizem o seguinte pra gente: eu não retomei só minha vida, eu estou muito melhor do que eu era, inclusive quando eu não tinha crise de ansiedade. Ou seja, quando a gente muda a base do nosso programa mental, a gente aprende como de verdade pensar favoravelmente para você ser feliz, para você ter saúde, para você ter prosperidade, fica muito fácil a gente ter uma vida melhor. Não é que na sua vida vão acabar os problemas, não é que na vida da Sandra e da Inês não existam problemas. Nós temos problemas sim, das mais variadas possíveis. Cada dia é uma coisa, porque cada dia acontece uma coisa, né? A Inês é prova disso, eu sou prova disso, e se você quiser saber, vai lá no nosso canal do Telegram, que nós estamos todo dia junto com você, explicando tudo isso, o que acontece na nossa vida e como a gente resolve. Com base em quê? Nessa programação mental que nos ajuda a estarmos aqui bem, apesar dos problemas, para além dos problemas. Quando a gente se cura da ansiedade, não significa que a gente vai ficar assim, ó. Nossa, vida, tudo certo. Não.
Significa que, embora você esteja chorando, você sabe que você está no controle da sua vida. Embora você esteja vivendo um momento triste, um momento de dor, e a gente tem vários momentos nesse nível, você não vai se desesperar. Você não vai perder a confiança em você. Você não vai se culpar, você não vai se odiar. Ao contrário, você vai estar lá, parceiro de si mesmo. Você vai estar para te ajudar, porque você vai entender quem você é. Você vai acolher suas partes frágeis. Isso tudo a gente precisa quando a gente está trabalhando a ansiedade. E dá para fazer isso. E você pode fazer isso. E é um tratamento que cabe para todo mundo. Porque não é um tratamento super elaborado. Meu Deus do céu, o que eu vou ter que aprender que essas mulheres vão ensinar? Nada de muito assim. Por isso que acaba até ficando assim. Nossa, mas tão simples assim? Sim, tão simples assim. Não é que é simples que é fácil. A respiração dos 5 passos é uma respiração extremamente simples. Eu falo para vocês agora os 5 passos. Primeiro passo é lembrar de fazer a respiração quando você está em crise. Segundo passo é pôr a mão na barriga, porque você tem que sentir quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe. É uma respiração que acontece no abdômen, mão na barriga, sentindo a barriga crescer e encolher. Terceiro passo, a exalação, a saída do ar é no dobro do tempo da entrada do ar. Quarto passo, você vai contar o tempo que o ar entra e vai contar o tempo que o ar sai para garantir 2 coisas. Que realmente o ar saia no dobro do tempo e a segunda coisa que você vai garantir é você vai estar com a sua atenção na sua respiração, no momento presente. Isso ajuda demais. E o quinto passo é fazer esse processo por pelo menos numa crise de ansiedade 10 minutos. Eu te pergunto, é difícil isso? Não! É super fácil, é simples. Só que o que é complexo? Botar a mão na massa, né? Valéria disse, esquece quando tá em crise de fazer. Então, por isso que o primeiro passo é lembrar, tá? Então, gente, eu já falei demais, né? Falei pouco da água, mas muito com vocês e isso é muito bom. Ah, Rosane tá me elogiando. Ah, o José Cardoso tá me dizendo, obrigado pelas dicas e pelo puxão de orelha. Sinta-se à vontade, né? Esse a gente tá aqui para isso. Obrigada, Rô. Muito obrigada pelo seu elogio. Solange. Ah, tá falando da respiração. É isso aí. Gostei, Regina. A Regina tá dizendo, meu maior medo é as crises à noite, mas creio que depois das respirações que estou aplicando dia e noite, creio que não vou ter mais crises. É isso aí, não vai mesmo, tá? Aí a Inês tá falando algumas coisas. Gente, seguinte, passou voando esses 60 minutos, nós estamos aqui no nosso final. Como sempre, é um grande prazer poder ter vocês todos aqui com a gente. A gente sempre pede a colaboração de vocês divulgarem essas informações. Não é só para você que essas informações são novas e muitas vezes revolucionárias, tá? É para muita gente. Por isso que nós temos o canal, porque nós, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, sabemos o quanto que as pessoas precisam ser informadas, mas com informações realmente que são informações validadas, informações comprovadas, tá? Para quê? Para realmente as pessoas melhorarem. É possível sim a gente sair da ansiedade. É possível sim ter um tratamento que é online, que você faz aí na sua casa. E é possível sim que esse tratamento não seja uma fortuna e muito menos que dure anos. Só dura 3 semanas. Quer saber mais? Tá no nosso link, tá? Aí no nosso canal do YouTube, você vai lá no nosso perfil e clica lá e você vai ter um vídeo, a Inês explicando como é que funciona esse tratamento, qual o valor dele, quais as garantias que você tem para você vencer a ansiedade sem remédios e num tempo recorde. Amém, gratidão e fiquem com o nosso lema. Foca no que funciona. Foca em você, na sua luz. E bebe água. Tchau, gente. Gratidão.